Só a presença de Jesus na minha vida. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, trazendo mais uma porção bíblica, mais uma mensagem de esperança para a tua vida. Meus irmãos, em cada porção da Bíblia nós somos alimentados espiritualmente, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Jesus disse que a palavra dele é espírito e vida. Amém? E hoje eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Lucas, capítulo 24. Nós vamos estar lendo aqui a partir do versículo 13, aonde na epígrafe diz os 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós vamos estar lendo do 13 ao 16, amém? No versículo 13 diz assim a palavra de Deus: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não conhecessem. Amém? Então, meu irmão e minha irmã que me ouve, muitas vezes a pessoa anda com uma tristeza tão grande, com a alma tão abatida, meus irmãos. Até o salmista Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele diz: Por que te abates, ó minha alma? E em seguida ele diz: Espera em Deus, glória a Deus. E aqueles 2 discípulos, eles iam ali entristecidos com os últimos acontecimentos da morte de Jesus, né? Eles estavam entristecidos com a morte de Jesus. Eles tiveram o privilégio de ter andado com Jesus, mas eles agora estavam tristes com a morte de Jesus, que não perceberam que Jesus era aquele homem que acompanhou eles na estrada. Eles andaram com Jesus, ouviram as pregações e viram seus milagres, mas Jesus tinha sido morto, crucificado. E agora na cabeça daqueles 2 discípulos, a esperança havia morrido. Após 3 dias da morte de Jesus, eles ainda estavam inconformados, não podiam acreditar no que estava acontecendo. Meus irmãos, da mesma forma, nós, depois de uma grande tristeza, onde as lutas tiram nossas forças, nossa alegria, muitas vezes nós ficamos sem chão e não conseguimos ver Jesus, nós não conseguimos ver Deus bem próximo de nós. Nós não conseguimos lembrar do que Jesus disse: Eis que estou convosco todos os dias. Mas com esta palavra de hoje, Jesus ele está falando para mim e para você que ele não nos esqueceu. Jesus ele não nos abandonou nem por um minuto sequer. Emaús para nós hoje significa dar um passo para trás, porque aqueles discípulos eles estavam em Jerusalém e agora iam voltando para Emaús. E como hoje, como hoje nós voltar para trás, retroceder e esquecer das promessas de Jesus, porque aqueles discípulos eles estavam esquecendo que próximo da morte de Jesus, Jesus dizia que após o 3º dia ele ressuscitaria. No livro de Mateus, capítulo 16, e versículo 21, diz: É como nós hoje esquecer do que Deus tem falado para nós. Os discípulos seguiam ali
pelo caminho de Emaús, e tamanha era a tristeza deles que eles não conseguiram ver que Jesus estava tão perto deles. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. Ali eles seguiram tristes e desiludidos. Nós sabemos que o nome de um daqueles discípulos era Cleopas. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 18, diz: e nós sabemos que a esposa dele estava com Jesus no momento da crucificação, porque fala no livro de João, capítulo 19, versículo 25. Então ali era alguém, aquele discípulo, né, um daqueles dois ali, discípulos, era alguém muito próximo de Jesus. No versículo 17 diz que enquanto eles caminhavam, Jesus se aproxima e pergunta o motivo da tristeza, mas os discípulos não o reconheceram. A Bíblia diz no versículo 16 que os olhos deles estavam como que fechados. Meus irmãos, e muitas vezes nós, quando lemos algum versículo que fala de bênção, de cura, na Bíblia, né, que fala só de bênçãos, nós pensamos assim, esse texto é para mim. Ou então, quando nós ouvimos na igreja o pastor pregando, né, quando o pastor faz um culto e prega a palavra de Deus sobre bênção, sobre milagres, aí é tanto glórias a Deus, né, meus irmãos? E aí todo mundo quer que aquela palavra seja para ela, mas quando nós lemos um texto na Bíblia, ou então nós ouvimos na igreja, um texto que fala de repreensão, de pecado, de conversão, de mudar de vida, de seguir o caminho estreito que Jesus falou, aí nós achamos que aquele texto não é para nós. Mas veja o que Jesus diz aqui no versículo 25 aqui do livro de Lucas, capítulo 24, na mesma passagem. Aqui no versículo 25, Jesus diz para aqueles dois discípulos: e ele lhes disse, ó nécios, nécios quer dizer tolo, né? Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Então, o que os profetas disseram, meus irmãos, os profetas lá no Antigo Testamento já falavam dessa vinda de Jesus, já falava da morte e da ressurreição, que Jesus, ele também ia ressuscitar. Então, nós temos que crer em toda a Bíblia, em todos os versículos do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E Jesus, durante o caminho ali, ele ministrou a palavra de Deus para eles. Glória a Deus, louvado e santo é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o coração deles ardia, queimava. E mesmo sem reconhecer Jesus, eles receberam a palavra de Deus. E ali, meus irmãos, eu creio que ali o caminho, depois que Jesus ia com eles pregando a palavra de Deus, num instante eles chegaram no fim daquele caminho, porque eles estavam gostando da pregação, eles estavam recebendo, eles estavam sendo ali alimentados com a ministração de Jesus. Jesus ia falando das Escrituras sagradas. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando chegou no fim ali do caminho, ali aonde aqueles discípulos iam parar, Jesus passa adiante e ali é feito um convite. Aqui no versículo 29 diz que eles convidaram Jesus para entrar. Jesus entra na casa e foi posta ali à mesa, e ainda sem ser reconhecido, Jesus tomou o pão e os abençoou. E neste momento, algo lindo acontece, e eles reconheceram Jesus ao partir do pão. Glória a Deus. Não sei se eles reconheceram, porque quando Jesus levantou as mãos para abençoar o pão, eles viram os sinais da crucificação, os furos nas mãos de Jesus, ou se eles reconheceram ali, quando Jesus estava orando ali, eles
devem ter lembrado daqueles dias maravilhosos em que eles viveram ao lado de Jesus. Mas eu só sei que a Bíblia diz que agora os olhos deles foram abertos e ali Jesus desapareceu. Meus irmãos, a alegria deles era tão grande que imediatamente eles voltaram para Jerusalém e eles foram até os outros discípulos contar o que ocorreu no caminho para a aldeia deles, e a alegria encheu ali toda a casa, e foram dito a eles que Jesus tinha aparecido também a Pedro, no versículo 34. E ali a alegria deve ter tomado conta deles, e muitos que estavam ali ainda não tinham visto Jesus ressuscitado, porque ali ainda era o terceiro dia da morte, o dia mesmo, o primeiro dia que Jesus tinha sido ressuscitado. Mas no meio de toda daquela alegria, a Bíblia diz que o próprio Jesus aparece ali, aqui no capítulo 24 de Lucas, do versículo 36 ao 42, diz que o próprio Jesus apareceu ali, diante deles. Imagine a alegria dos discípulos. Deus transformou o choro deles em alegria. Jesus não os abandonou. Tudo aquilo era plano de Deus. A morte, a ressurreição, tudo foi feito por amor para a salvação. Deus nos ama, glória a Deus. Às vezes, nós nos identificamos com aqueles discípulos, mas não deixe que sua dor impeça de enxergar o Deus que está na sua vida. Quem é o centro da sua vida? É Deus ou é essa doença? É Deus ou é esse problema que te perturba? No momento que você abre os teus olhos e ver que Deus é maior do que teu problema, maior do que tua doença, o teu problema diminui de tamanho, porque quem deve ser o centro da nossa vida é Deus. E Deus, Ele está aí perto de você. Não faça como aqueles discípulos ali que Jesus, Ele chamou eles de nécios, né? Nécios e tardo de coração. Não tenha a compreensão apenas humana. Veja com os olhos da fé. A Bíblia diz que nós devemos andar por fé e não por vista. Deixe Deus agir na sua vida da maneira dele. Leia, ouça a palavra de Deus e obedeça. Deus sabe o que é melhor para a tua vida. Deixe o Espírito Santo direcionar os teus passos. Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Ore, vigia, siga as orientações do Espírito Santo. Deus é maior do que essa tua luta. Deus é maior do que o médico que disse que não tem mais jeito, porque Deus é o médico dos médicos. Deus é maior do que qualquer problema. Deus fez tudo, Deus fez céu e terra do nada. Não existia nada e Deus fez o céu e a terra. E Ele disse na palavra dele, apenas creia. Então nós devemos apenas crer e nunca esqueça, Jesus Cristo te ama. Senhor meu Deus, pela tua infinita misericórdia, Pai. Eu te peço aqui neste momento, Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai. Todos os dias, Senhor, no nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. Abra nossos olhos para que possamos te ver, Pai. Para que nós possamos enxergar a tua grandeza na nossa vida, meu Pai. E que nós nunca volte, Pai, olhando para trás, retrocedendo, mas que nós siga em frente, Pai, nos dá força, Pai. Eu te peço e te agradeço desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.